Um vizinho bateu no meu carro e mentiu sobre isso, então estraguei 300 quilos de carne enquanto ele estava de férias. Isso aconteceu há cerca de 5 ou 6 anos. Para algum contexto, meu vizinho, vamos chamá-lo de Chester, é o estereótipo do tipo estereotipado de homem ao ar livre de fim de semana. Ele possui pelo menos 10 bonés de beisebol diferentes, e todos eles têm camuflagem. Ele é um desses. Ele dirige um Jeep, que será importante mais tarde, e geralmente passa os fins de semana caçando, pescando ou se preparando para quando as bombas caírem. Tentei explicar a ele uma vez que estávamos dentro do alcance radioativo de uma grande cidade, então, se ela fosse atingida, estaríamos ferrados de qualquer maneira, mas tanto faz. Todo mundo precisa de um hobby, e algumas pessoas colecionam pêssegos enlatados. 2 semanas antes da vingança, saí e vi que meu carro tinha uma janela quebrada do lado do passageiro e aquela parte da moldura estava amassada logo acima da maçaneta da porta. Posso dizer imediatamente pelo tamanho e formato do amassado de onde veio exatamente. Como eu disse, meu vizinho, Chester, dirige um Jeep, e montado na grade dianteira está um cabo que ele usa para puxar tocos e outras coisas. Ele se projeta a quase 30 centímetros na frente do para-choque e é feito de metal sólido. Qualquer pessoa com uma foto do Jeep e o formato do amassado no meu carro poderia fazer uma CSI dessa merda só de olhar. O amassado tem formato quase idêntico e está situado na mesma altura em que a moça foi montada. Além disso, Chester mora do outro lado da rua e gosta de voltar para sua garagem. Convenientemente, meu carro está sempre estacionado na rua. Perguntei a Chester sobre isso e, sem dizer nada, ele balançou a cabeça enquanto mordia o lábio como um personagem de desenho animado sem noção. Então pergunto se alguém que pegou seu carro emprestado pode ter feito isso porque o próprio Jeep estava bastante arranhada, quase como se ele estivesse batendo em coisas por toda a cidade. Mais uma vez, Chester balança a cabeça silenciosamente e tenta me dizer que provavelmente eram adolescentes. Sem exposição, veja bem, ele apenas culpou os adolescentes. Eu estava furioso, mas mantive a compostura e fui para casa ligar para a polícia e minha seguradora para denunciar. Consegui um policial competente, que me disse abertamente que estava claro o que aconteceu, mas sem uma testemunha seria inútil tentar provar. O agente de seguros estava igualmente certo da culpa de Chester, mas acabou recomendando que eu pagasse do próprio bolso pelo conserto. Como eu estava estacionando na rua, esse era um fator que a seguradora poderia usar contra mim se eu fizesse a reclamação. Quando chegou a hora de recalcular e ajustar minha taxa mensal, pude ver um aumento significativo. Algumas centenas do meu bolso agora poderiam me poupar várias centenas por ano daqui para frente se minha taxa aumentasse devido à minha própria negligência, que é como a reclamação seria, infelizmente, categorizada. Negócio cru, com certeza. 2 semanas depois, Chester e sua família estão indo para o norte para enfrentar a natureza por uma semana. E apesar da minha atitude fria com ele nos últimos dias, ele me pede para ficar de olho em sua casa enquanto ele estiver fora, já que aparentemente sou a única pessoa na vizinhança em quem ele confia. Concordei em fazer isso, não porque tivesse algum tipo de vingança em mente, mas porque ele me presenteou com uma grande caixa de cerveja pelo meu serviço. Seu único pedido foi que eu ligasse para ele se tivéssemos algum clima extremo, porque ele precisaria que eu verificasse alguma coisa. 2 noites depois de sua partida, tivemos uma forte tempestade. Vento, granizo e até alguns apagões contínuos. Na manhã seguinte liguei para Chester para perguntar o que ele precisava que eu verificasse, mas ele não atendeu. Conhecendo Chester, ele provavelmente montaria acampamento em alguma parte rural da América sem nenhum maldito serviço de telefonia celular, mesmo que ele tenha me pedido para ligar para ele se isso acontecesse. Depois de algumas tentativas fracassadas, fui até a casa dele para inspecionar possíveis problemas que pudessem ter surgido devido ao clima. Imaginei que ele provavelmente estava preocupado com a inundação de sua garagem, já que seu quintal costumava ser um fosso após fortes chuvas. Entrei na garagem e não houve inundação, mas algo me chamou a atenção imediatamente. 4 grandes arcas congeladoras, alinhadas lado a lado, ocupando um grande pedaço da parede. Espiei dentro de um e imediatamente percebi com o que Chester estava preocupado.
Todos os 4 estavam cheios de carne do chão até a tampa. Parte ainda estava em pacotes do supermercado e parte embrulhada em papel pardo. Provavelmente caça adquirida nas façanhas de caça de Chester. Mas em cima de um dos freezers havia outra coisa que parecia fora do lugar. Era um copo vermelho cheio de água congelada, com uma moeda em cima. Achei isso estranho e descartei imediatamente, mas a curiosidade tomou conta de mim mais tarde naquele dia, quando cheguei em casa. Decidi pesquisar no Google, e o que aprendi instantaneamente funcionou como uma forma de me vingar de Chester por bater no meu carro e me cobrar a conta do conserto. Há um truque antigo que as pessoas costumavam usar quando saíam de férias. Você congela um copo de água, coloca uma moeda em cima dele e coloca no freezer. Se faltar energia, a água acabará derretendo e a moeda cairá no fundo do copo. Se você voltar para casa e a moeda estiver no fundo do copo, seu freezer ficou desligado por um longo período de tempo e agora tudo nele potencialmente descongelou e ficou impróprio para consumo. Levantei-me imediatamente e corri de volta para a garagem de Chester para verificar a legitimidade do meu ato nefasto. Por sorte, o disjuntor de Chester estava escondido atrás de uma prateleira de ferramentas, não visível diretamente a olho nu. Quem colocaria uma prateleira na frente de um disjuntor? Chester, é claro. Então, prontamente tirei o copo do freezer e coloquei-o na varanda de Chester para deixá-lo pegar um pouco de sol. Depois de algumas horas, o gelo derreteu o suficiente para que a moeda escorregasse direto para o fundo do copo. Em seguida, coloquei o copo de volta no freezer, tomando muito cuidado para posicioná-lo exatamente onde estava quando tirei, antes de passar para a última fase do meu plano insidioso. Comecei a explodir o telefone de Chester com ligações e mensagens de texto frenéticas. Chester, onde está seu disjuntor? Não consigo encontrá-lo e sua energia está desligada. Volte para mim o mais rápido possível. Fiz isso inúmeras vezes nos 2 dias seguintes, antes de finalmente receber uma ligação de Chester. Ele me disse imediatamente onde ir em sua garagem para encontrar o disjuntor, o que eu já sabia, é claro, graças ao meu trabalho anterior de detetive. Desliguei o telefone e liguei o disjuntor 2 vezes. Uma vez para desligá-lo e uma segunda vez para ligá-lo novamente, dando-lhe tempo suficiente para mexer nos relógios digitais de todos os seus aparelhos. E com isso, minha vingança estava completa. Só faltou Chester voltar para casa, o que demorou mais 2 dias. Quando Chester voltou para casa eu estava nervoso, mas ansioso para ver se minha farsa tinha funcionado. No dia seguinte, bateram na minha porta. Foi Chester. Ele me perguntou se eu queria um pouco de carne para dar aos meus cachorros. Aparentemente, a energia ficou desligada por muito tempo e toda a carne em seus freezers descongelou enquanto ele estava fora, então ele a jogou fora. Perguntei quanto ele tinha e ele disse que provavelmente estava em algum lugar perto de 300 libras. Ele não queria desperdiçar tudo, então perguntou se eu queria dar um pouco para meus cachorros. Eu, graciosamente, me servi de cerca de metade da carne de um freezer. Alguns dos quais eu guardei em minha própria geladeira, e o resto Chester teve a gentileza de me oferecer para guardar em seu freezer até que eu precisasse. O pior é que Chester não tinha ideia de que a carne nunca descongelou e ainda estava perfeitamente boa. Naquela noite, servi para mim e para meus cachorros alguns belos bifes, cortesia do próprio Chester, que ainda estava ocupado andando pela vizinhança, descarregando a carne contaminada em qualquer um que tivesse um gato ou cachorro que pudesse querer. Passaram-se pelo menos 4 ou 5 meses antes que eu e meus cães comêssemos toda a carne que Chester nos deu. Não sei se recuperei todo o meu dinheiro para consertar meu carro, mas não precisei comprar carne por muitas quinzenas. E, como estavam bons aqueles bifes!